Oi, Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Primeiro quero agradecer sua disponibilidade de estar aqui comigo falando sobre um assunto tão interessante e que é tão útil para a vida das pessoas, mas que muitas vezes passa despercebido. E, bom, para a gente começar, eu quero te apresentar para todo mundo que está aí assistindo essa aula. Eu estou conversando aqui com o Dr. Alexandre Fonseca. Ele é psicólogo clínico, psicanalista, ele é especialista em psicologia hospitalar, especialista em psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, especialista em análise sistêmica e sócio-diretor da clínica Corpo e Mente em BH e formado em psicologia e já atua na área há 23 anos. Então a gente tem um especialista, um mestre na área da psicologia para falar aqui com a gente hoje. E eu estou muito, muito feliz e muito obrigada pelo seu sim, por aceitar essa oportunidade de estar aqui com a gente. Obrigado, Manu. Eu que agradeço. Que todos aproveitem bastante e que seja uma conversa bem produtiva para todo mundo. Bom, para a gente começar, eu queria te perguntar o seguinte, que foi algo que nós conversamos, mas eu queria ampliar isso um pouquinho mais. O que é doença? O que é estar doente na ótica da psicologia? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Malu, antes de eu falar o que é doença, né, eu queria assim pedir às pessoas para abrirem um pouco, né, a cabeça, porque doença tem a palavra doença tem uma conotação muito pesada, né? Na verdade, nós não queremos estar doentes, porque a conotação de estar doente implica em deixar de ser uma pessoa, porque a gente fica sujeito a um tratamento, ou seja, você perde a voz. Sim, Né? parece que eu não sou saudável. A pessoa tem, nós seres humanos temos essa ideia, e isso vem lá de trás, quando nem existia o hospital em si, né, como a gente conhece hoje. Doença, para a psicologia, especialmente nessas áreas que eu sou especialista, é você querer algo e não conseguir. É você querer sair daquele lugar que você está, que te incomoda, não conseguir. Né? É você querer emagrecer e não conseguir sem saber o porquê. É você querer melhorar de vida e não conseguir e não sabe o porquê. Talvez um trabalho melhor, ou querer ter um status financeiro melhor, né? um casamento melhor. Isso, querer sair de uma relação abusiva e querer de verdade, né? Porque quando a gente fala eu quero isso, a gente quer, mas a gente não consegue. O não conseguir, o querer e não conseguir, isso delimita, isso dá o significado de doença para a minha área. Sim. E quando uma pessoa quer, porém não consegue, o que está entre o querer e o não conseguir? Então, vamos lá. Como que foi? Eu quero dar assim, só uma pincelada de como foi o meu entendimento da doença emocional e de como ela, na verdade, é importante, é difícil de sair mesmo, mas é possível. Né? Quando eu comecei lá atrás com a psicanálise, eu aprendi o seguinte, que o sintoma, ou seja, a doença, né, que a gente apresenta, é uma formação do inconsciente, e que ele é criado para a nossa sobrevivência. E se ele é criado para a nossa sobrevivência e o inconsciente somos nós, né? Porque Freud, quando criou o inconsciente como uma instância psíquica, ele criou de uma forma tão perfeita, tão interessante, que a gente, quando fala do inconsciente, parece estar falando de outra pessoa. E não é. Né? Então eu aprendi que o sintoma é uma formação do inconsciente e que só quando ele vem à consciência, ou seja, quando a gente começa a pensar nele, quando ele incomoda, quando o sintoma causa o incômodo, é que é possível dele deixar de existir, ou seja, da gente ser curado. Quando eu fiz a especialização em psicologia hospitalar, eu reforcei esse entendimento porque a psicologia ela só entrou nesse campo de saber, no lugar primordial do saber médico, né, que é o hospital, porque haviam pessoas que se curavam fisicamente, ou seja, passavam por algum tratamento muito bom, com o melhor médico, com o melhor tratamento possível, e ela não melhorava. E eles ficavam assim, o que está acontecendo?
Nós já fizemos de tudo. Então, a psicologia entrou nesse campo quando finalmente se aceitou, né? Aceitou-se de que a ideia de que realmente tem algo dentro de nós que nos faz permanecer doentes. A psicologia positiva me trouxe uma ampliação no modo de tentar retirar as pessoas, ajudar as pessoas a sair desse lugar doentio, dessa dinâmica doentia, que é basicamente a felicidade. A psicologia positiva trabalha com a felicidade. E a análise sistêmica, eu brinco que ela coroou um pouco essa minha trajetória de estudos, porque ela me fez me conscientizar e entender de uma forma assim, definitiva que nós somos resultado de um todo. A gente vive num todo, num plano maior do que só nós mesmos. Então, eu aprendi o seguinte, que nós somos as escolhas que nós fizemos, mas também nós somos as escolhas que fizeram por nós. Sim. Então, a gente é um resultado de coisas que a gente imagina, que a gente acha que deve fazer em função do amor do outro, de agradar o outro. Então, doença é isso. Estar doente, estar numa dinâmica doentia, é se incomodar com isso e não conseguir sair dele. Certa vez eu li uma passagem do livro do Joseph Murphy que fala do poder do subconsciente, que diz assim, mais ou menos assim: quer você diga sim ou quer você diga não, o seu subconsciente é um servo tão fiel que ele vai acreditar naquilo que você disser. Então, se você acredita, né, se você que está aí assistindo a gente acredita que vai conseguir, você vai conseguir. Mas se você também não acredita que isso é possível, você não vai conquistar isso. E existe uma identificação mesmo. Eu percebo que muitas pessoas, elas se apegam a situações, por exemplo, a problemas, elas se apegam a dores e elas passam a acreditar, ou até pensamentos, né, que são essas imaginações, como você bem citou, e elas acreditam que esses problemas são delas, fazem parte dela. E aí passa a ter um apego muito maior ao problema ou à dor do que a própria felicidade. Então a pessoa tem uma identificação muito maior com aquilo que é o sofrimento do que com a felicidade. E eu percebo que essas pessoas, elas passam a entender e construir a identidade delas baseada nisso. Seja por escolha pessoal ou até pela escolha que alguém fez. Isso. E pode ser alguém próximo, por exemplo. Um pai, uma mãe. Eu me lembro bem que eu tive uma cliente e perguntei para ela qual era o maior objetivo que ela tinha. Aí ela disse assim: o meu maior objetivo hoje é fazer o meu filho passar em medicina. Mas não é um objetivo pessoal, porque a gente não sonha por alguém. É impossível que eu sonhe pelo meu marido, eu não posso sonhar pelo meu pai, eu não posso sonhar pela minha mãe. Esse sonho tem que ser dele, né? Ele tem que querer. Basta a gente querer mudar a gente mesmo e já é um baita trampo, né? Já é um baita trabalho. E ainda mais querer mudar o outro. E eu percebi que ela estava distanciando os objetivos dela, distanciando-se das emoções dela, por frustrações, por ela um dia ter tentado esse sonho de medicina, mas não ter conseguido. Então ela coloca essa frustração, esse não ter conseguido, em cima do filho, mas ela não perguntou pro filho o que ele quer. Sabe uma coisa interessante? Bom, eu tenho muita coisa para falar, né? Eu espero que as pessoas entendam um pouquinho assim, porque pode parecer complicado, mas não é. É necessário ter essa conscientização. Sim. E nós não pensávamos nisso tudo que nós estamos conversando. Que o inconsciente tem um papel, ou seja, nós temos um papel fundamental e importante. É uma escolha inconsciente em permanecer nessa dinâmica, mas tem um porquê. Eu quero que vocês se libertem da ideia de que, meu Deus, eu sou culpada, ai que culpa, nossa, eu não sou tão inteligente, por que eu permaneço? Não tem nada a ver, todos nós fizemos essas escolhas lá atrás para o nosso próprio bem. Todos nós. Nenhum de nós foi perfeito e não seremos perfeitos. O que pode acontecer é que a gente viveu uma jornada, teve uma experiência, e o que a gente está tentando fazer aqui,
com quem está nos assistindo é justamente encurtar o seu caminho. Porque talvez a nossa experiência, o nosso conhecimento pode fazer com que você estava prestes a fazer alguma coisa que não era legal, que ia ser errado, né, para a sua vida, ia ser ruim para a sua vida, mas que hoje você pode, com um insight, né, com uma coisa, até um conceito técnico, uma experiência, o que for, isso pode trazer mais consciência e luz e você pensar, poxa, eu preciso realmente entender que isso aqui que eu estou vivendo é disfuncional. Né? E aí eu queria, né, continuar aqui. Só antes, deixa eu só aproveitar esse gancho que você deu do exemplo dessa sua cliente que queria que o filho fosse médico. Deixa eu só pontuar uma coisa que é muito interessante. Querer que o filho seja médico pode não ser uma doença emocional, mas sofrer com o fato dele não ter se tornado médico, ou desejar demais a ponto de achar que só se ele for médico eu serei feliz, isso é a doença emocional. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas, não, mas eu quero emagrecer, mas se você não emagreceu, isso não te causa nenhum transtorno, nenhum problema, não tem problema, você não está doente emocionalmente. Você quis emagrecer, não conseguiu, tá ótimo. Ou você teve um relacionamento que naquele momento, ou por N razões, não estava muito bom e eu quero sair, eu estou sofrendo, né? Mas depois passou, depois se resolveu, a coisa se resolveu. Isso também não precisa ser considerado uma doença emocional. Doença emocional é você querer muito uma coisa, sofrer com aquilo e não conseguir sair desse lugar. A doença, para a psicologia, é um lugar simbólico. Interessante isso, muito interessante. Como que você então construiu o conceito de doença? E queria que você falasse um pouquinho, né, dessa construção desse conceito. Eu falei, né, o meu conceito de doença foi baseado na minha formação acadêmica. Mas com a psicanálise, com a psicologia hospitalar, com a psicologia positiva, com a análise sistêmica, mas o principal para mim da construção do entendimento do que é doença emocional foi a minha própria vivência. Eu também já estive muito doente. E eu também voltarei a estar doente, porque eu estou vivo. Eu fiz uma publicação outro dia falando de energia vital, Malu, e eu expliquei o seguinte: nós oscilamos entre o que Freud chamava de pulsão de vida e pulsão de morte. Né? É energia psíquica, pulsão é energia psíquica. E nós oscilamos, mas é importante que a gente saiba qual energia é preponderante, é mais utilizada por mim. É a energia ligada à morte que te caminha para uma doença, para uma vida doentia, uma dinâmica doentia de vida, ou é a energia que te leva para a vida? Você falou isso e eu pensei que em diversos exemplos, ou até na minha experiência que eu tive mesmo, onde eu fui para um caminho de morte, né? Eu vivi um lugar que eu poderia dizer assim, que eu visitei a morte. E também sei o que é viver essa pulsão de vida. Mas houve uma coisa que foi muito importante para mim, que foi a minha decisão. Quando eu vi que eu estava num lugar de morte, de muita dor, pensei, bom, se eu não travar o pé aqui, eu tenho a sensação que eu vou ter outras e cada vez mais vai doer mais. Então eu preciso começar a encontrar essa luz, a vida, eu preciso decidir viver. E é muito interessante o que você falou, porque eu até comento isso no curso, falando como foi que eu vivi isso, que eu visitei esse lugar de morte, e algumas pessoas que me encontravam na rua, depois de anos, uns 2, 3 anos, me falaram assim: Malu, eu sabia que você ia encontrar com tal pessoa, né, que você ia ter seu processo de coaching naquela hora, e eu me escondia. Porque eu vi em você tanta dor, e eu como mãe não sabia o que falar, não sabia como consolar, que eu preferia não ver. Então você vê que realmente essa energia, ela vai realmente sugando, inclusive fisiologicamente, né, para a dor, para a fisionomia de dor, e eu vivi isso, e realmente é
é um estado de morte mesmo. Eu vou falar do mecanismo, né? Como é que isso se cria? Né? Como é que esse adoecimento emocional e essa dificuldade entre o querer e o conseguir acontece? Tem uma explicação, né? Mas é muito interessante, eu quero falar duas coisas. Uma, muitas vezes a gente vai para essa pulsão de morte, a gente vai para esse caminho do adoecimento, não é porque a gente quer conscientemente. Isso é muito importante vocês guardarem. É inconsciente, somos nós, né? Mas é inconsciente, tem um porquê. Por que eu não quero? Eu quero, mas não quero. Eu quero, mas não consigo, né? E a outra coisa, tem um porquê. E a outra coisa que eu queria falar assim, não existe sofrimento maior ou menor. Existe sofrimento. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que estar doente é só quando você tem uma grande doença física, como câncer, ou uma grande doença emocional, psíquica, como a depressão. Não. Você pode estar doente emocionalmente em querer emagrecer e não conseguir. Sim. E se sentir culpado por causa disso. E transformar isso num grande problema. Não existe mais ou menos, existe estar ou não estar numa dinâmica doentia. Sim, até porque eu acredito também que cada um carrega o seu próprio fardo. Então, ficar mensurando o sofrimento e dizer... vai causar um lugar de lamúria, né? Não, mas o meu... Eu vou te contar o que eu sofri. Não, mas o meu foi muito pior. E eu vejo gente que quando tá conversando, vejo algumas pessoas que falam assim, você achou que você sofreu? Não, peraí que eu vou te contar. Para falar de tragédia? Não, peraí que eu vou começar a contar a minha, você vai... Né? A minha história é a típica história que eu conto pro carroceiro e o burro tá chorando. Então, tipo, eu já ouvi isso também. E realmente a gente percebe que tem gente que quer dizer que sofre mais, mas definitivamente não é nosso objetivo. É fazer com que a pessoa entenda que qualquer dor que ela estiver passando como algo a ser superado e não viver num lugar de dor, né? Você falou sobre o mecanismo de proteção e o nosso cérebro ele é programado para nos proteger. Eu sei porque eu estudei demais isso na neurociência. E quando o nosso cérebro foi, primitivamente falando, ele está criado para luta, fuga, sobrevivência, para os mecanismos básicos. E isso está no nosso instinto, né? Nossa sobrevivência, nossa pirâmide de Maslow, né? Vamos dizer assim. E quando nós passamos por uma dor ou visitamos um lugar de dor, é normal que a gente se encapsule mesmo para evitar novas dores. Então, por exemplo, depois eu fui entendendo com os meus estudos, né, aprofundando, que naquele momento de dor era importante mesmo que eu estivesse comigo. Porque eu não queria que mais nenhuma outra pedrinha batesse no meu telhado. Eu não queria passar por mais nenhuma dor. Aquela dor já estava muito grande. Mas, como qualquer luto, ele tem que ter um dia de terminar. Um luto não pode ser eterno. Mesmo se tratando de uma pessoa que a gente ama demais. Porque aí é quando a gente não vive mais e na verdade vive a morte. Não sei nem, eu estou fazendo um paradoxo aqui, mas é como se você vivesse morto. Isso não pode acontecer. Você ainda está vivo. E agora eu vou entrar numa seara interessante. A gente não pode viver, a gente não quer viver doente, a gente não quer morrer. Por que a gente então vive isso? Aí eu queria explicar, tentar assim de uma forma bem simples explicar o que é o mecanismo sintomático. Como que a gente fica doente emocionalmente. E repetir, né, estar doente é querer algo e não conseguir. Vamos lá. Como eu já falei, o inconsciente é um lugar psíquico muito poderoso, digamos, né? Eu vi um estudo outro dia aí falando que acredita-se que 95% das nossas ações são comandadas pelo inconsciente. Enfim, quanto? 95%. Importante, lembrem-se sempre, quando eu falar do inconsciente, pode parecer que eu estou falando de outra pessoa, mas eu estou falando de você mesmo. Isso é muito interessante. Então vamos lá. O que é essa história de eu quero sair dessa relação abusiva, e não consigo. Né? E logo depois algo acontece, parece um mecanismo que faz com que eu finja que
não aconteceu, e eu perdoe, e eu volto para a pessoa, e daí a pouco repete tudo de novo, e eu falo de novo, mas eu quero sair, mas eu não... E isso cabe para todos os exemplos que eu dei. Vou dar uns exemplos aqui de, né, falei já, querer emagrecer e não conseguir, querer mudar o estilo de vida financeiramente, querer um emprego melhor, querer estudar, querer sair desse lugar que você está e que te incomoda e não conseguir, querer parar de fumar e não conseguir, mesmo sabendo de todos os males. Ou seja, quando a gente quer, quando a gente fala para nós mesmos, eu quero, é o seu consciente falando. Né? Se eu falar assim, não, você, quando fala que quer parar de fumar, que não quer mais fumar, é mentira sua. Calma. É mais ou menos. Você quer conscientemente. É quando aflora, vem para a consciência aquela noção de que eu estou fazendo algo que me incomoda. Só que quando a gente está nesse mecanismo sintomático, que eu chamo, nessa doença, vivendo a doença emocional, esse querer é muito episódico, é muito raramente que acontece. E quando eu falo no mecanismo o inconsciente faz assim, eu não vou deixar você parar de fumar. Por quê? Aí eu vou explicar o que acontece. O que é isso? O inconsciente é do mal? O inconsciente é malvado? Eu me odeio? Outro dia um paciente falou comigo, doutor Alexandre, o senhor está querendo dizer que eu quero sofrer? Eu falei, não assim, dessa forma. A gente não olha no espelho e fala assim, a partir de hoje eu quero ser abusado. A partir de hoje eu quero ser desrespeitado. A partir de hoje eu quero fumar até morrer. Não é assim. Então me explica por que então que o inconsciente engole esse querer. Então vamos lá. Malu, nós nos construímos como pessoas a partir do amor, o amor simbólico, né? Não é o afeto físico, é o amor simbólico. Nós, quando nascemos, nós seres humanos, somos indefesos e dependemos do amor dos outros para poder sobreviver. Se não tiver ninguém para nos alimentar, a gente morre. A partir daí, a gente começa a aguçar os sentidos. E tudo que acontece conosco, nós introjetamos. A gente coloca para dentro como, essa é a minha realidade. Se eu chorar, eu vou ser cuidado. Se eu ficar quietinho, eu vou receber um afeto. Vou chamar atenção. Muitas vezes é o jeito que aquela criança se sente amada quando ela fica doente. Isso. Então, olha que interessante o que eu vou falar. Quando aparece esse querer consciente, eu quero melhorar, eu quero sair desse lugar, né? O inconsciente faz isso daqui porque lá atrás, nesse período em que a gente estava aprendendo o que era amor, como ser amado simbolicamente, nós, ou por um trauma vivido, na realidade mesmo, ou por uma fantasia, ou seja, eu fantasiei o que era, ou uma imaginação. Nós achamos e construímos dentro de nós uma ideia de que se eu ficar caladinho, eu vou receber amor. Se eu gritar, eu vou receber amor. E isso não é só quando a gente é bebê. Quando a gente é criança, a gente vai olhando e observando e aprendendo com quem está ao nosso redor. Então, você cria a ideia, que pode ser real também, você cria a ideia de que se eu for muito bonito, se eu tiver um brilho muito grande, se eu fizer muito sucesso na frente, quando eu estiver com esses meus amiguinhos e tal, eu sou massacrado. Então, eu vou apagar minha luz. Eu vou apagar minha luz. Então, você cria a ideia, né? Isso é o mecanismo sintomático. A partir dali, você cria dentro de si a ideia de que eu preciso ser assim. Então, isso varia de pessoa para pessoa, porque cada pessoa humana tem a sua história e vive a realidade de uma forma diferente, introjeta e entende o mundo de uma forma diferente. Por isso que os filhos são tão diferentes dos mesmos pais. E eu observo em algumas situações
que o mecanismo que essa pessoa criou alguns anos atrás, como por exemplo o sofrimento, vamos supor, um exemplo, quando ela estava sofrendo, ela estava triste, alguma coisa, ela recebia atenção. E eu percebo que algumas pessoas repetem isso no casamento, por exemplo. Isso. Então ela cria algumas coisas, alguns sofrimentos, algumas tristezas, porque é a forma como ela entende que vai ser amada pelo marido. E aí ela vem com uma série de tristezas, e acontece alguma coisa e parece que ela atrai fazer aquilo de dar errado para ela ficar triste, para ela chegar em casa para receber todo o apoio e suporte do marido. E aí ela, agora sim eu tô me sentindo amada. Isso. E aí eu vou citar uma forma assim um pouco diferente de como as pessoas leem isso, porque a sabedoria popular é muito interessante. Eu uso muito isso dentro do consultório, porque realmente diz a verdade, né? Quando as pessoas falam assim, eu quero parar de fumar, eu quero emagrecer, eu quero sair dessa relação, e logo depois você não sai, as pessoas falam o quê? Não quer nada. Você não quer. Isso tem um quê de verdade quando a gente amplia o conhecimento, abre o coração e entende o seguinte, não é que eu não queira, eu não sabia que existia algo dentro de mim que me fez construir uma ideia de que eu precisava. Então eu quero conscientemente, mas eu não posso. Sim. E aí quando você ele fala... alimenta um algo, Isso. um querer, um precisar dentro dele, e esse algo precisa ser alimentado por essa situação. Mesmo que esse algo, para a realidade, seja insuportavelmente doído. Sim, e para quem está de fora é inaceitável. Inaceitável. Mas dentro da mente da pessoa existe uma dinâmica explicativa. É o que a gente chama prazer psíquico. Parece loucura, né? E é um pouco mesmo. Eu falo que Freud, quando criou a psicanálise, eu falei, gente, é muita loucura, né? Mas é tão plausível quando você pensa assim, por isso que eu não quero, e eu sofro quando isso eclode na minha consciência. Eu não quero. Por que eu estou nisso? E logo depois algo faz com que você finja e justifique. É um mecanismo muito sofisticado. As justificativas para você não sair fora rápido de um relacionamento abusivo estão aí. E são plausíveis, né? E é plausível. Porque lá atrás, e conhecer e ter a consciência disso que eu estou falando, é uma chave importantíssima para você falar assim, opa, eu estou doente emocionalmente e querer sair. Né? Eu tive um caso de um cliente que ele chegou na sessão dizendo que estava incomodado com a dinâmica da família, família que eu digo dos pais, né? Ele estava numa busca por se aproximar dos pais. E incomodava ele que quando ele chegava para almoçar, um almoçava às 11h30, o outro meio-dia, e um estava assistindo TV na sala, o outro estava na cozinha. Então eles não chegavam a ter aquele convívio entre família. E eu fui aplicar uma ferramenta para entender qual o comportamento dissonante que o pai dele tinha durante a adolescência, durante a vida dele quando criança. E ele foi relatando os comportamentos do pai, que eram agressividade, um distanciamento afetivo, no caso uma frieza, não querer saber dos sentimentos do filho, e dava muito valor ao dinheiro. E eu deixei isso na nuvem, tá? Em stand-by. Perguntei da mãe, e ele disse, bom, a minha mãe tem algumas coisas que eu acredito que me incomodam, que ela é muito dependente financeiramente e emocionalmente também, isso me incomoda. E essa questão dela não se posicionar. Falei, bom, tá, tudo bem, deixa isso na nuvem também. Eu queria descobrir quais eram os sentimentos que ele tinha com relação a esses comportamentos. Porque o comportamento dissonante atrai um sentimento tóxico, tipo uma tristeza, uma insegurança, uma raiva, um medo, parece que conecta, né? Criando um ciclo vicioso. E talvez o nome que eu esteja falando seja diferente na psicologia. Mas aí eu fui entendendo as reações dele. E eu entendi que ele tem uma reação hoje que prejudica demais ele. Mas essa reação, esse comportamento reativo que ele tem, não começou agora. Que é o fato de obedecer sem questionar. Todas as vezes que o pai dele era agressivo com ele e fazia uma imposição, o que ele fazia? Ele obedecia e não questionava. E hoje ele vive um relacionamento
há mais de 15 anos, onde ele não se casou, ele não tem filhos e ele nem sabe mais por que ele está há 15 anos nessa história. E possivelmente ele obedece. Ele obedece, exatamente. Então foi esse ponto que eu cheguei com ele, que ele já está obedecendo sem questionar a esposa, né, entre aspas, porque na verdade essa esposa, ela tem uma dinâmica muito peculiar também. Ela não deixou de ser filha. Ela é de segunda a quarta filha e de quinta a domingo esposa. E ele aceita quando vai para casa da namorada, vamos dizer assim, dormir nos quartos separados. Mas ele já tem seus 45 anos, porque tem que manter o tradicionalismo, né, de que os pais não vão aceitar, talvez, o fato de que aos 45 anos ela tem uma relação sexual. Então, assim, você vê que realmente é uma adulta infantilizada, né, que aos seus 45 anos ainda não consegue dizer pro pai que tem uma vida sexual ativa, que precisa dar satisfação toda semana, olha, eu sou filha, mas eu dou uma apaziguada aqui nas coisas. Então você percebe que a dinâmica é muito parecida. O que incomoda ele com os pais, o fato do pai dormir, né, num quarto e fazer alguma coisa num ambiente enquanto a mãe está em outro, é o que ele aceita também. Porque a esposa dele está num ambiente de segunda a quarta e está com ele de quinta a domingo. E aí eu vou, né, vamos mergulhar aqui, brincar um pouco dessa história. Por que será que ele repete? Né? Porque lá atrás, possivelmente, exatamente, aquela criança, ele achou que dessa forma ele seria amado. Que ele talvez tenha até se acostumado com essa frieza e com esse distanciamento e entendeu que assim ele era amado. Isso. Deixa eu falar uma coisa importante nesse mecanismo. A escolha objetal. Isso é muito revelador. Isso é tudo que eu estou falando, gente, eu aprendi com a minha vida, não foi só estudando, não. Porque eu também já estive em lugares e numa dinâmica muito doentia. Mas, enfim, olha, por que eu perguntei? Eu aposto que ele meio que repete o que ele viveu com o pai. Isso chama escolha objetal. Olha que interessante. Para a gente poder ficar preso nessa ideia de que eu só vou ser feliz, eu só vou ser amado se eu for deprimido, né? Dá um exemplo. Ou do caso dele, se eu obedecer sem questionar. Né? É tão grande a gama do que a gente constrói para permanecer nesse lugar, que aí a gente faz assim. O tempo inteiro, o inconsciente vai te fazer ficar nesse lugar. Né? E aí a gente vai escolhendo durante a vida todos os instrumentos possíveis e imaginários que estão ao nosso alcance para nos fazer ficar. Então, foi o pai, é a esposa. Se deixar de ser a esposa e ele ainda permanecer nessa dinâmica doentia emocional, ele vai escolher outra pessoa. Isso é muito interessante porque, assim, às vezes, o objeto que a gente escolhe inconscientemente para nos manter neste lugar de doença emocional pode durar uma vida inteira. Sim, pode durar uma vida inteira. Então, a gente não sabe. Pode durar uma vida inteira. Você pode ter escolhido tão bem, né? Nós estamos, isso é da análise sistêmica, nós estamos interconectados, nós estamos conectados com todo mundo. Aquela pessoa que faz a escolha por aquele objeto, pode ser um marido, pode ser uma coisa, pode ser um pensamento, né? Também aquela outra pessoa vive a mesma coisa. E a gente é escolhido também. Sim. Por isso porque um alimenta o outro. Isso. E ela também está sendo alimentada por comportamentos dele. Por isso que o ditado popular também é muito sábio, né? Diz que tem a tampa e a panela. Isso. E um cabe certinho né? no outro. Isso. Porque as relações precisam ser alimentadas e encaixadas. Né? Então as pessoas se atraem. Eu só vou reforçar uma coisa que eu falei aqui, porque é importante para quem está assistindo compreender. Eu estou falando do adoecimento emocional. Estar incomodado com alguma coisa e não conseguir. A gente está falando disso. O mecanismo sintomático diz desse sofrimento, de querer e não conseguir. Mas e no caso desse meu cliente, né, especificamente a gente falando dele aqui, ele nem tinha se incomodado com isso ainda. Porque tem muitas pessoas que estão num campo
do profundo mar de inconsciência, que eles nem chegaram ainda a se questionar se o que eles estão vivendo é uma doença. Tem um ponto, tem um momento. Tem. O tempo é de cada um. Talvez quem está nos assistindo pode estar começando a se questionar. Isso. E é um ponto muito interessante, porque esse questionamento é o que traz a consciência, Isso. é o que traz a luz para aquelas coisas que estão inconscientes e que você nem para para questionar. É só essa conscientização de que, olha, não sabia que era tão profundo, não sabia que era tão antigo na minha vida. E é isso que pode iniciar o processo de mudança. Sim, é isso que inicia o processo de mudança. É só o autoconhecimento que inicia o processo de mudança. Então, para a gente continuar, a gente pode dizer, de certa forma, que nós criamos nossas doenças emocionais. A gente acabou de falar, praticamente, sobre isso. Então, gente, o que eu tô ensinando para vocês? Eu queria saber se existe cura. Isso é libertador. Não é libertador? Você fala assim, então... Eu não tô louco, eu não sou burro, eu não sou uma pessoa incapaz, porque eu quero e eu não consigo sair desse lugar, ou dessa relação, ou dessa repetição de sofrimento, de miséria, às vezes, afetiva. Tem porquê, é porque você lá atrás achou. Achou que é. Né? Então... Sim. Existe cura para isso? Somos nós que criamos. Sim, existe cura. Somos nós que criamos e sim, existe cura. Existe cura. Existe cura. E aí eu queria que você me falasse, né? Explica melhor aí como é que poderia ser essa cura. Né? Ok. Se esse mecanismo sintomático é um círculo, é um ciclo que tem início, meio e fim, né? Como é que a gente sai dele? Vocês devem estar se perguntando assim... Meu Deus, o Dr. Odishan está falando que é um mecanismo inconsciente que eu vou ficar aqui. E eu vou ficar aqui o resto da vida sofrendo. Socorro, não, calma, gente, calma. Olha só, quando eu citei que de vez em quando vem à tona para a nossa consciência esse incômodo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não consigo emagrecer? Eu quero. Por que eu não consigo? E logo depois a gente volta a repetir. Porque nós temos 3 instâncias psíquicas. O consciente, o inconsciente e o superconsciente. É o id, ego e o superego. Né? O consciente também é poderoso, mas o inconsciente ele está mais forte nesse momento. O momento de cura, de início de cura, é quando as pessoas vão entender que é um momento de grande sofrimento, que é a hora em que a gente busca ajuda, que é quando vem à tona, eu quero, mas eu não consigo, e o inconsciente fica assim, para de pensar nisso, porque você precisa sofrer e não consegue. E aí vira uma interrogação gigantesca dentro de nós, eu tenho certeza que muita gente está se reconhecendo, que é essa hora em que a cura pode ser iniciada, o processo de cura. É a hora em que você fala assim, eu tô louco. Porque você fala assim, você não consegue escamotear o sofrimento. Eu costumo dizer assim, parece até que a gente pirou, mas dá certo e funciona. Esse pedir ajuda e reconhecer eu sou vulnerável, que não tem nada a ver com fraqueza, é muito importante para que esse processo ele evolua, porque se você só entende, nossa, eu tô passando a mesma coisa que ele tá passando, gente, esse exemplo sou eu, eu sou essa pessoa que quer parar de fumar e não consigo, mas sozinho não dá. Por isso que tem que ter realmente esse acompanhamento. E eu queria que você falasse assim, a cura, ela tá ligada a um ponto quando eu passo a desprezar talvez esse sofrimento, eu busco a felicidade e busco demais isso. Existem 4 motivações, né? Então assim, o ponto inicial para talvez você mudar e sair desse lugar doentio, né? É essa conscientização, é esse momento em que você quase enlouquece. Ponto base, né? Então, ponto base, quem está nos ouvindo aí, ponto base. Então, gente, fiquem tranquilos, ao contrário do que vocês imaginam, essa é a hora de buscar ajuda. Sim. Né? Então, são 4 motivações que te fazem dar mais um passo. Um é o querer, né? Um é o querer, mas não é esse querer que passa, é um querer consistente, eu quero. Segundo é a conscientização de que algo está errado comigo, no sentido de
isso me incomoda demais. Eu não consigo mais fingir que não aconteceu, voltar para trás. O terceiro ponto é a busca por uma ajuda profissional. Nós não conseguimos sair. Olha, Maru, olha o que eu vou falar. Se eu estou falando o tempo inteiro que o inconsciente somos nós e é o inconsciente que cria isso tudo para o nosso bem, porque ele achou lá atrás, como que eu mesmo vou sair disso? É difícil. Não estou falando que é impossível, nada é impossível. Sim, claro. Mas buscar uma ajuda profissional, buscar uma pessoa que tenha ferramentas que combinem com você é fundamental. E a quarta motivação mais importante de todas é a felicidade. Se você se conscientiza de que tem algo sim, isso faz parte da minha vida há muito mais tempo do que eu imaginava, eu quero de verdade sair desse lugar e eu vou enfrentar tudo que envolve essa mudança com felicidade, a coisa pode dar certo. Isso tem num livro, que eu sei que é um dos precursores aí da psicologia positiva, né, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, que fala que a gente precisa buscar a felicidade no caminho, na jornada, no processo, e não esperar que a felicidade venha quando eu casar, quando eu formar, quando eu viajar, quando eu tiver tal coisa, ou tal objeto, tal conquista X. A felicidade ela tem que ser uma conquista, porque assim você aproxima as suas conquistas. Sendo feliz, você conquista mais fácil e rápido qualquer coisa que você queira. Né? Então explica um pouquinho melhor essa questão da felicidade. Psicologia, então vamos lá. Psicologia positiva, né, que é uma das minhas especialidades, é chamada de ciência da felicidade. Felicidade não é mais aquilo que a gente imaginava. Algo que é gostoso de sentir, né? Pronto. Distante. Difícil, utópico. Eu vou falar uma coisa para você, Maru. Parece que só o vizinho tem. Eu tenho pacientes no consultório que só de eu falar, vamos trabalhar a felicidade, fala, não existe. Não existe felicidade. Sim. Né? E é muita gente. Ou acha que é utópico. Né? E não. Então eu vou falar de algumas coisas da ciência da felicidade, da psicologia positiva, coisas que ela descobriu. Primeiro, felicidade, além de ser contagiosa, ela pode ser aprendida. Tá? Felicidade existe, é real. E ela gera saúde. Felicidade hoje é um conceito científico que diz de mudança bioquímica corporal. Aumento de produção de neurotransmissores, hormônios. Muda o seu organismo, te traz saúde. Então, assim, a felicidade é algo primordial. E a outra descoberta dessa psicologia positiva como ciência da felicidade é a felicidade que nos leva ao sucesso. Você falou aí já, né? Citou, porque isso é tão inserido dentro de nós, né? Quando eu começar a namorar, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu começar a trabalhar, eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Sim, tem gente que, por exemplo, que eu percebo, se ela fosse para o trabalho sorrindo mais, com mais gratidão por ter aquele trabalho, quem sabe, num curto espaço de tempo, ela não fosse promovida. Exatamente. Mas eu percebo que tem pessoas que fazem assim, eu consegui esse trabalho, mas ele é só minha sobrevivência para eu pagar minhas contas do mês. Isso. Mas eu quero demais ser o gerente geral dessa empresa. Mas tem um fulaninho que chega com tanta alegria, com tanta com tanta motivação de ir para aquele trabalho, tão grato por ter aquela oportunidade, que quem está de fora olha aquele comportamento e fala assim, poxa, eu queria que essa pessoa crescesse e estivesse do meu lado, porque afinal de contas é muito bom você estar com pessoas que estão felizes. Ficar perto de pessoa que reclama, gente, com certeza vocês que estão ouvindo a gente devem dizer, é um saco. Né? A pessoa fica toda hora reclamando, toda hora achando ruim, tudo tá ruim, tudo podia ser melhor, e realmente é difícil. E quando eu vejo alguns dos meus clientes falam, como é que eu posso então estar mais grato ou ser mais feliz, sendo que eu nem estou fazendo aquilo que eu gostaria de estar fazendo ainda. Falar, muito simples, coloca um sorriso no rosto e vai. Mas eu não consigo. E eu peço meus clientes para eles treinarem mesmo. Tipo, vai para frente do espelho, encena um sorriso.
Mas tem gente que tá com essa musculatura tão travada. Eu vou te fazer uma pergunta baseado nisso tudo que a gente está falando. Por que você acha que a pessoa tem todos os instrumentos para ser feliz e não consegue? Porque ela está doente emocionalmente. Porque o exterior não influencia nesse mecanismo sintomático de adoecimento. Não é interessante você falar assim, gente, o que eu estou falando aqui é para ser pensado, repensado, analisado e entendido como uma forma de libertação. Porque quando você entende que pode ser que eu não sou grato, pode ser que eu não sou feliz, pode ser porque eu achei que era assim que eu devia viver a minha vida. E aí a gente vai perdendo todas as oportunidades na vida, todas. Sim. Né? Você falou de uma coisa muito interessante, Malu, porque eu trabalho 5 pontos dentro do consultório com a psicologia positiva. O que você falou aí de gente bacana? De gente feliz, que contagia. Primeiro ponto. O poder das conexões, né? Nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, se a gente realmente se relaciona com pessoas felizes, a tendência é que a gente fique mais feliz. Isso. E se a gente se relaciona com pessoas magras, a tendência também é que a gente fique mais magro. Exatamente. Então, vamos lá. Como eu já falei, felicidade é um conceito científico que abarca tudo. A gente achava que ser feliz era não ter doença, ser feliz era não ter problema, ser feliz era ter tudo à mão. Sim, isso é muito importante. Não. Felicidade é um conceito de mudança de olhar. Você precisa mudar o seu olhar para tudo que acontece na sua vida e é isso que faz a diferença. Então vamos lá. Relações afetivas positivas. Tentar falar de uma forma mais rápida e simples assim de entender. A gente sempre soube, né, que ter pessoas que gostam da gente por perto é muito melhor do que ter pessoas que não gostam da gente. Ou que são pessoas negativas. Sim. Porque isso existe. Sim. É verdade. É verdade. É tão verdade que as relações afetivas positivas é que importam, é que trazem saúde. As negativas vão continuar existindo, porque muitas vezes elas são seu colega de trabalho, ela é seu chefe, ela é uma pessoa da sua família. Tira o poder dela. Sabe como que a gente tira o poder? Se cercando de pessoas positivas, pessoas que trazem um estilo de vida positivo, que nos fazem feliz, pessoas que influenciam a nossa vida. Você falou isso, eu uso uma metáfora para explicar sobre essa questão de dar o poder para o outro. É como se a vida tivesse um controle remoto. Até aquele filme Clique mostra bem isso. Só que quem está com esse controle remoto é uma outra pessoa. Talvez se entregou para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, e ele aumenta o volume, diminui o volume, ele fala, fica feliz, fica triste, e regula, né? Vai para a entrevista de emprego. Não, essa entrevista está muito boa. Não, mas faz a faculdade X, não, faz a faculdade Y. Não, vai viajar para tal lugar, não viajar para tal lugar não, que é muito frio. Então, tem gente que está vivendo como uma marionete. E alguém tá doente emocionalmente. Decide por ela. Então, o objetivo é que também no MPDV é que as pessoas entendam que elas podem ser donas das suas próprias vidas. Mas é importante se conhecer, se questionar, né? Melhorar suas conexões afetivas, suas relações afetivas, entender como você pode ser mais grato. E aí sim você tirar essas insatisfações, ser mais satisfeito, porque para mim a insatisfação é irmã da ingratidão. Né? Quanto mais você é insatisfeito, mais ingrato, mais reclama. E melhorar essa satisfação para que o seu interno comece a reverberar no seu externo. E tem alguns dias que eu até digo assim, reforço, pode ser que seu interno não esteja colaborando tanto, mas não precisa ficar com essa cara murcha, sabe? Com cara feia, reclamando, falando aquilo que não precisa, só porque o seu interno também não está colaborando. Então, cuida da sua comunicação. Exatamente. Sabe? Cuida da sua comunicação não verbal. Se você não tá legal para falar alguma coisa, então não fala. Se você não acha que vai contribuir, é melhor você pensar se você realmente pode fazer isso. Mas é bem melhor você treinar, ainda que seja difícil, se o seu interno não esteja colaborando, tem uma comunicação melhor. Uma comunicação no sentido de daquela não verbal, porque ela comunica muito também. Você consegue muitas vezes ver na leitura corporal da pessoa que ela tá realmente
comunicando coisas que não são legais. Né? Então eu muitas vezes incentivo isso, que haja uma colaboração do interno para que reverbere também nesse externo e vice-versa. Dá uma olhadinha lá no espelho, sabe? Se você levanta o corpo, sabe? Olha, fala, poxa, eu dou conta, eu sou feliz, eu sou forte, eu sou corajoso, vai dar certo, sabe? Se ajuda, seja seu amigo, faz as pazes com você. Porque se você não tiver essas pazes com você, quem vai fazer essas pazes? Quem vai te incentivar, né? Bom, aí eu te interrompi porque você estava falando de mais um ponto. Então, as relações afetivas positivas são fundamentais. Elas estimulam a dopamina, né? Estimulam a dopamina, estimulam outros neurotransmissores que trazem saúde. A gratidão. Você sabia que a gratidão é um medicamento poderosíssimo? Para você ter ideia, o exercício da gratidão como medicamento, eu vou te ensinar como é que usa a gratidão como medicamento, vou ensinar vocês também. Ela é tão poderosa e ela é tão diferente do que a gente imaginava, porque a gente achava assim, eu tenho que ser grato, né? Nossa, eu tenho que ser grato, eu tenho que agradecer por tudo que eu tenho. E aí você de vez em quando lembrava disso. Obrigado. A gratidão é para ser tomada como medicamento e que gera mudanças bioquímicas enormes. Ela deve ser feita assim: 3 coisas por dia que sejam dignas da sua gratidão, coisas que te fizeram feliz. Aí você pensa assim, nossa, mas não acontece nada de tão grandioso na minha vida para eu agradecer, né? Agradecer ao universo. Não precisa. Quantas vezes você toma água por dia? Sim. Dezenas. A gente faz um processo aqui, quem é meu aluno, quem está no processo comigo, faz um exercício até maior, né? Que são 40 ao dia. 40 ao dia, até muitos dos meus alunos que vão estar aqui vão falar que realmente eu pego a canetinha e o papel e falo. Sim, isso. Tem que ser todo dia. Malu, mas esses 40 eu posso ficar lendo, assim, eles... Todo dia, eu falo, não, são 40 novos motivos todos os dias. Mas e amanhã eu vou repetir, eu falei, agradece pelo seu joelho, agradece pelo seu ligamento, agradece pela sua língua, pelo seu dente, porque tem gente que não tem dente, tem gente que perdeu a língua, tem gente que tá sem cabelo, tem gente que tá sem conseguir andar. Então começa a agradecer por tudo. Depois que eu tô vendo que a pessoa tá mais treinada na gratidão, aí eu falo, tá bom, vamos lá. Você vai fazendo no domingo, 40, lê todo ele, todos os dias, e aí no outro domingo você cria mais 40. Mas eu às vezes até peço mais por conta do vício da ingratidão, do vício da insatisfação. A pessoa não consegue olhar, por exemplo, que ela tem tudo dentro dela, mais que possível para ela conseguir tudo que ela almeja, porque ela já tem. E essa é a grande percepção que eu gosto de trazer para as pessoas, sabe? Tudo que você precisa já está dentro de você, só precisa começar a usar, porque muitos dos recursos estão guardados, né? E a gente estabelece isso como rituais que a pessoa pode fazer ou pela manhã ou à noite, enfim, não importa, mas que seja um ritual, que seja todos os dias, que é estabelecer isso. E eu me lembro que esse foi um ponto essencial para que eu tivesse saindo daquele lugar de morte, né? Eu fazia isso todos os dias. Vontade você tinha, Malu? Não. Você realmente via a vida toda colorida para você estar agradecendo? Não. Mas eu tinha uma coisa que ultrapassava tudo isso, que era a minha persistência. E eu vou incluir mais uma coisa que você não sabia, porque a gente não sabia. Essa ciência da felicidade é muito nova. Mais do que a sua vontade, a mudança bioquímica que acontecia quando você agradecia, ela é real. Então, tudo é um somatório. Então, é um medicamento. A gente pode colocar um medicamento entre aspas e tal, mas é um medicamento. Faz bem. Na veia, e né? muda. Para você ter ideia, Malu, as associações médico-americanas de cardiologia dos Estados Unidos, essa foi uma pesquisa que saiu ano passado, elas esperam para 2020, tá? Uma diminuição de 20% nos casos de infarto e derrame na população americana com essas novas práticas. Das relações afetivas positivas, da gratidão, de descobrir um propósito de vida e praticá-lo, colocá-lo como meta. É muito grande. É uma mudança muito grande. Sim.
Sim. Né? O propósito é aquilo que vai além, né? Quando você descobre a sua razão de ser. Não só aquilo que você vai entregar para o mundo, mas a razão do seu ser e você entende o seu lugar no mundo. Né? A gente tem um módulo aqui exatamente disso. Se você ainda não chegou nesse módulo, você vai chegar, que é um módulo de propósito, quando você vai fazer o seu Ikigai. Você vai colocar ali a sua razão de ser, suas paixões, seus talentos, enfim, tem uma série de coisas para a pessoa que está aqui nos ouvindo já construir o seu, ou talvez já tenha até construído. Isso aí está só casando e confirmando para você a importância de você realmente responder todas aquelas perguntas que eu coloquei lá no material de apoio para você descobrir o seu propósito, tá vendo, gente? É uma ciência e é uma mudança que acontece dentro de você bioquímica, tá vendo quanto isso é importante? Então, fica ligado aí que se você não colocou isso ainda em prática, você tem que colocar, revisa a aula, volta lá na aula, que vai ser muito importante você fazer isso. E você fala, a gente fechou então 5, né? Vamos recapitular. Relações afetivas positivas, gratidão, propósito de vida, e faltam 2. Ser humano. Ser humano. Sabe, eu falei de 4 motivações que fazem você sair dessa dinâmica doentia, né? Eu vou falar 2 antimotivações, não sei nem se essa palavra existe. 2 coisas que não te deixam sair desse lugar. Uma é a obrigatoriedade, que te leva à culpa. Então, eu tenho que emagrecer, eu tenho. Mas inconscientemente você não pode, você tem que estar ali naquele lugar. Eu tenho. Se inconscientemente você acha que não quer, que não pode, que não deve, você não vai conseguir. Então, você vai se obrigar, você vai sofrer, você vai fazer algo que você inconscientemente não quer e vai se culpar por isso. E aí você não avança. Então, o ser humano seria algo como Se aceitar perdoar, o que eu posso se e o que eu perdoar, não posso. se perdoar. Gente, vocês estão ouvindo isso? Tanto que é maravilhoso. Qual foi? A gente teve aulas, né? Se você ainda não assistiu, você vai assistir, onde eu falo da importância do auto-perdão, né? De você se perdoar. O que você conseguiu, o que você não conseguiu, seus erros, enfim, tá tudo bem. O que importa, o seu ponto de poder, lembra que eu falo na aula? O ponto de poder está no agora. Para que você mude o seu futuro, você precisa começar a agir agora. Deixar o passado aonde? Né? Que eu falo isso bastante, deixar o passado no passado. Então, o ser humano estaria em se perdoar. Se perdoar. E o quinto? Os rituais. Né? O que é ritual? Ritual é você ter a hora de comer, ter a hora de tomar banho, ter a hora de dormir, ter a hora de seguir uma dieta, de tomar o remédio. Então, por que ritual é importante? Porque a gente fica disciplinado e isso é bom para o ser humano. É ótimo. Isso é bom. A gente acha que às vezes, mas eu não quero, tá? Mas fantástico. É bom. Ter disciplina é maravilhoso. Ter disciplina não é virar uma pessoa obsessiva. É ser disciplinado. Falar assim, olha para você ver o que eu vou relembrar. Eu não gosto muito de fazer dieta, porque eu tenho que comer. Mas se você está feliz, porque você, ao fazer a dieta, você vai chegar num lugar que você quer, que você sente alegria, que você sente felicidade. Se você começa com felicidade, só de imaginar onde você vai chegar, aquele ritual não é tão sofrido. Aí você fala assim, ele é importante. Faz parte. Faz parte. Sim. Faz parte. E quando a gente é disciplinado, a gente sente com o dever cumprido. E aí eu vou mudar. Sabe uma coisa muito importante para tudo isso acontecer, essa grande mudança? Pare de ter que, passe a querer. Eu quero. É quando a gente se cobra mais do que quer. Aquela autocobrança, né? Eu falo isso também. Se você ainda não assistiu essa aula sobre o autoconhecimento, onde eu falo para você se livrar dessa cobrança, dessa culpa, desse peso de ter que carregar essa cobrança, talvez por um vício também, onde eu falo para vocês, é importante que você entenda, gente, realmente não adianta se cobrar. Você tem que realmente começar a fazer e fazer por você. Né? Então, assim, parar de eu tenho que, começa. Isso é neurolinguística, muda o cérebro quando você começa a falar, eu quero. Eu faço um exercício e eu ensino as pessoas, é o seguinte, acorda todo dia e faz a primeira pergunta do dia. O
que eu quero hoje? Quero ser feliz ou infeliz? É isso. É uma pergunta simples e muito poderosa, E né? muito poderosa. Porque aí você fala assim, ok, meu inconsciente quer que eu seja infeliz, porque lá atrás, não importa, eu quero ser feliz. Sim. Muitas vezes eu falo assim, gente, chega de mimimi, vamos. Isso. Deixa essas dinâmicas pra trás, Aham. deixa aquela criança que estava precisando de tapinha nas costas, estava precisando ser atendida, que estava precisando de atenção, que estava precisando de carinho. Cuida dessa criança, fala pra ela, olha, tá tudo bem, deixa ela esperneando. Às Isso vezes ela vai mesmo. espernear, às vezes ela vai cair no chão, às vezes ela vai gritar, às vezes ela vai fazer piti. E muitas vezes essa criança é você. Então você vai saindo disso e fala, opa, peraí, né? Eu lembro do que ele falou. Eu quero ser feliz ou eu não quero ser feliz? Muitas vezes você vai ter que abandonar esses vícios, vai ter que abandonar essa carência, vai ter que abandonar essa insegurança, esse medo, essa coisa de querer ser rejeitado, para você começar a realmente fazer. Né? Eu posso fazer uma analogia dessa criança e desse adulto? Gente, é muito importante entender que o inconsciente é você, o consciente é você, a criança interna é você, o adulto é você. Ou seja, tudo está nas suas mãos. Então, olha só, eu brinco que o inconsciente te querendo manter nesse estado doentio é a sua criança interna, que tudo quer, tudo tem que ser do jeito que ele quer, é rígido, grita, chora, faz escândalo. Procurem um adulto interno de vocês. Se posiciona como tal. Peguem essa criança que também é você, peguem essa criança no colo e fala, criança, agora quem manda sou eu. E o adulto, ele compreende, ele elabora, ele supera, ele reflete e ele constrói estratégias. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado muito a você, obrigada mesmo obrigado a por todos. tudo. Foi maravilhoso. O bate-papo assim, casou com tudo que nós estamos vendo aqui no curso, né? Com todo mundo tá com os conceitos, com toda a base de conteúdo que a gente está trazendo. Gente, se você ainda não assistiu às outras aulas, corre lá. Vai casar com tudo que você está vendo aqui. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Eu que agradeço. Tchau, gente. Gente, a gente vai ter mais algumas aulas. Fica ligadinho aí. Pega o próximo bônus, porque tem muito conteúdo ainda para vocês.